Graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Nesta manhã quero compartilhar uma palavra cujo tema é Vencendo as Batalhas da Vida com a Ajuda de Deus. Temos uma vida inteira de batalha que está sendo travada ao longo da nossa existência aqui na Terra. Por um lado, está a influência da natureza velha, do homem pecador. Aquelas tendências persistentes, as tentações e pecados que têm sido difícil para nós superarmos. Com o tempo, à medida em que amadurecemos a nossa caminhada com Deus, a influência da natureza pecadora ela vai se enfraquecendo. Por outro lado, o crescimento da influência da presença do Espírito Santo vai ganhando força em nossas vidas. E essas são duas forças opostas, conforme está escrito em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 e 17. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito de Deus, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A palavra de Deus nos encoraja a vivermos pela influência do Espírito Santo. Em outras palavras, devemos permitir que o Santo Espírito de Deus influencie a nossa vida de tal modo que possamos vencer a influência da natureza pecadora em nossas vidas. Muitas vezes é mais fácil falar do que fazer. Nossa natureza pecadora nos faz tomar decisões para satisfazer as ambições e paixões egoístas que há dentro de nós. Isto é chamado de tentação. E Tiago escreve assim no capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais diga, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Uma tentação não se torna pecado até que nós tomemos a decisão de cedermos a ela. No versículo 15 desse mesmo trecho, diz assim, então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Contudo, como parte do profundo amor e graça de Deus estendida a todos os cristãos, o Senhor nos perdoa e nos purifica de todos os nossos pecados. Tenha certeza nesta manhã, você já foi 100% perdoado por Cristo, através de Cristo, na cruz do Calvário. No 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um caminho aberto ao coração do Pai. Só que ainda há um perigo em permitir que o pecado fique sem ser verificado. Porque enquanto Deus nos perdoa e nos purifica, Ele não necessariamente destrói os caminhos destrutivos da consequência e circunstâncias deixados pelo pecado em nossa vida. Embora saibamos que Deus sempre nos ajudará em tempos difíceis, mesmo quando esses são trazidos por nossas próprias decisões para a nossa vida, a nossa melhor opção é fazer tudo o que pudermos para evitar tomar o caminho do pecado novamente. No livro de 1 Coríntios, ele descreve esses dois aspectos importantes para lidarmos de maneira eficaz com as tentações e o pecado. Em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, o próprio Deus lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Em primeiro lugar, nesta manhã, saiba que você não está sozinho em sua tribulação. Tenha certeza de que há outros cristãos, ou com 30 dias de caminhada, ou com 30 anos de caminhada na presença de Deus, que ainda lutam contra o pecado e tentações semelhantes à sua. Em segundo lugar, é que Deus não permitirá que sejamos tentados além do ponto do qual não sejamos mais capazes de tomar uma decisão para evitar o pecado. Ele providenciará um modo de escapar. O nosso trabalho
ainda que desafiador, é encontrar esse modo de sair do meio das nossas tentações. Colocar esse plano nesta manhã em ação é mais um meio de dar a Deus o primeiro lugar em nossa vida. Querido, eu desejo a você um dia de vitória, um dia de conquista. Creia, se apodere da presença de Deus nesta manhã e o Senhor colocará em fuga todos os inimigos que se levantam contra vocês. Tenham um ótimo dia. Deus os abençoe em nome de Jesus e até amanhã.